meus amores, tudo bom com vocês? A ProSandy voltou nessa quarta-feira com a nossa aula de História, isso mesmo. E antes da gente iniciar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Então vamos lá. Papai do céu, abençoa a nossa vida, a vida de toda a nossa família e de todos os nossos coleguinhas. Iluminai a nossa aula para que possamos aprender bastante nesse dia. Amém? Então vamos lá. Sim, a Pro hoje trouxe os mesmos assuntos que a gente já trabalhou na aula passada, para tirar algumas dúvidas e revisar o assunto que já foi dado. Então, a gente vai falar sobre os bairros e a moradia, certo? Então, vamos lá. Os bairros. Você sabe o nome do seu bairro? Eu acredito que agora todos saibam o nome do bairro em que mora, né? E também já sabe o tipo do seu bairro. Não é isso? Aliás, você sabe que são bairros e quais são os tipos? As cidades são territórios muito grandes. Para poder organizá-las e localizar mais facilmente os endereços, foram criados os bairros. Então, os bairros são uma forma de organizar e para uma boa localização da cidade, quando a cidade é grande. Por exemplo, Alagoinhas é uma cidade grande e a gente precisa organizar ela para que a gente possa localizar os endereços mais facilmente. Então, ela é dividida por bairros, organizada por bairros. Cada bairro tem sua característica definida pelas pessoas que vivem nele ou pela atividade que ali existe. De maneira geral, os bairros podem ter prédios, casas, comércios, escolas, hospitais, indústrias, né? Então, o bairro, ele pode ter diversas coisas, tá? E muitas coisas. No bairro de vocês, o que mais tem? No meu bairro tem mercadinho, no meu bairro tem prédio, tem casas, tem escolas próximas, tá? E no de vocês, sendo assim, existem alguns tipos de bairros, tá? Existem os residenciais, que possuem na sua grande maioria casas e prédios. Possui também os bairros comerciais, que encontramos lojas, bancos e farmácias. Quando a gente vai no comércio daqui, a gente não encontra bastante loja, banco, farmácia. Não é isso? Ali é um bairro comercial. Existem também bairros industriais, sim. Normalmente esses bairros eles são afastados dos centros. Por quê? Porque você sabe que algumas indústrias ela têm uma poluição muito grande. Tanto a poluição sonora, que é muito som, quanto a poluição do ar, né? E quanto a poluição do solo. Então, a maioria das vezes, elas são afastadas dos centros. E também por ser indústria ser bem grande, toma muito espaço. Existem também os bairros rurais, sim. Os bairros rurais, a maioria também são afastados da cidade. E lá possui muitas plantações e animais. E existem também o bairro misto, que podemos encontrar diversas coisas somente num bairro. Por exemplo, esse bairro misto podemos encontrar prédios, casas, hospitais e comércios. Na grande maioria temos o bairro misto, né, que tem um pouquinho de cada coisa. Os bairros trazem uma história da sua formação. A Pro não estava falando sobre paisagem modificada, paisagem natural em geografia? Pois é, num bairro que vocês moram, no bairro em que moramos, a sua grande maioria era um paisagem o quê? Natural. Não possuía casa, não possuía muitos moradores, não possuía comércio. Então ela foi transformando, passou a parte de uma transformação através de quê? Dos moradores que hoje moram aí. A Pro pediu para vocês pesquisarem, não foi? Você já tem a história do bairro de vocês. E então, a Pro já falou diversas vezes sobre os bairros aqui. E aí, qual é o tipo de bairro que você mora? Eu acho que a Pro já tirou todas as dúvidas, eu acho que você já sabe, né? Que tipo de bairro você mora, tá? A história deles vocês também já conhecem. Agora vamos ver como podemos cuidar do nosso bairro. Sim, a gente pode cuidar do nosso bairro cuidando das ruas, cuidando das praças, cuidando dos parques. E como é que a gente pode fazer isso, Pro? Não jogando lixo no chão,
né? Descartando o lixo de forma correta, não desperdiçando água, cuidando do nosso quintal. Mas cuidando do nosso quintal, a gente está cuidando do nosso bairro? Sim. Quem aí já ouviu falar sobre o mosquitinho da dengue? Ele é bem malvado, né? Ele traz várias doenças, sim. Então, quando a gente cuida do nosso quintal, né? Não deixando água parada, deixando tudo limpinho. Então, esse mosquitinho malvado vai ficar bem longe da gente. Então, cuidando da nossa casa, do nosso quintal, a gente também está cuidando do nosso bairro. E cuidando dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, tá? Então, cuide do bairro de vocês, cuidem da casinha, do quintal de vocês, que aí todo mundo fica feliz. E moradia, sim, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a moradia. Existem diversos tipos de moradia, sabia? A PROC colocou até 4 tipos: a oca, iglu, casa da fazenda e casa de taipa. A moradia ela é muito importante para a nossa vida. Por que, gente, a moradia é importante para a nossa vida? Porque a moradia ela nos protege do frio, do sol, nos protege dos perigos, não é isso? Então, a moradia ela é muito importante porque nos protege de diversas coisas, tá? Então, ela é muito importante, né? O melhor lugar que temos, né? A gente fica perto das pessoas que amamos, de papai, de mamãe, de irmãozinho, de vovó, depende de quem vocês moram, né? Então, a gente está perto das pessoas que nos amam e também ainda a gente nos protegido do frio, do sol e de muitos outros perigos que existem. Existem vários tipos de moradia, tá? Cada tipo de moradia depende da região, tá? E então, dependendo da região, um tipo de moradia prevalece mais que a outra. Também depende das condições das pessoas, do gosto das pessoas, então tudo depende. Por isso que existem vários tipos de moradia. Por quê? Porque depende da região, depende das condições das pessoas que moram naquela casa, depende dos gostos, das vontades, porque cada um é diferente, não é isso? Existe a casa de alvenaria, que a grande maioria aqui provavelmente deve morar, que é uma casa feita de tijolos, cimento, telha, né, madeira. Então, a gente precisa também de muitas pessoas para a construção dela. E quem é que provavelmente constrói a casa de alvenaria? A gente sabe que é o pedreiro, não é isso? E diversos outros profissionais. Então, a casa de alvenaria é a casa que praticamente todos aqui conhecem e provavelmente é a casa em que vocês moram. Existem a casa de madeira, sim. Como já diz, essa casa ela é construída de madeira, tá? Existe a casa iglu, né? Ela é construída por gelo, tijolinhos de gelo, sim. E ela existe no lugar onde possui gelo, né? Onde neva. Existe a oca, que ela é construída por palha. Ela é espaçosa, não possui janela, é só porta. E quem mora lá são os povos indígenas. Sim, em uma oca normalmente mora muita gente. Muitos índios, tá? Existem as palafitas, sim. São casas que na sua grande maioria são construídas sobre lagos ou lugares em que podem alagar. Então, elas são construídas sobre estacas, tá? Então, existem as estacas e a casa é construída em cima. Por quê? Porque não tem risco de alagar, não tem risco de que a água suba, invada a casa e destrua os pertences das pessoas. Então, as palafitas é assim, que nessa imagem que a Pro colocou aí, elas são suspendidas por madeiras ou troncos. Tem a casinha de taipa, que ela é construída por barro e cipó. Sim, ela é construída por barro e cipó. A Pro colocou também a imagem aí de uma casa de taipa. Tá? Aí alguém já viu uma casinha de taipa, gente? A Pro já conheceu uma há muito tempo atrás. E existem bastante também. Existem os prédios. Aqui na nossa cidade a gente encontra muitos, né? Muitos prédios. Que são o quê? São casas que são uma em cima da outra. Os apartamentos que chamam assim. Então, os prédios eles são construídos de apartamentos que é um em cima do outro. Então, em um prédio possui diversas moradias, não é isso? Porque possui um
apartamento em cima do outro, que aí chama-se prédio. Aí a Pro colocou aqui alguns tipos, que a Pro já falou, né? Tipos de casa. Existem vários tipos de casa ao redor do mundo. Cada povo constrói sua residência de acordo com suas necessidades e de acordo com o ambiente que vive. Você conhece alguma delas? Por exemplo, ocas são construídas grandes, sem divisões internas, nem janelas, feitas de palha e taquará, que servem de moradia para os índios. Sim, iglus, pequenas casas feitas de blocos de gelo, localizadas em regiões geladas, onde moram os esquimós. Ó, palafitas, casas apoiadas em estacas altas, fincadas no fundo do rio, para se proteger de alagamentos. Apartamentos são casas todas iguais, construídas uma em cima das outras, formando prédios enormes. As casas são separadas por corredores. Tá vendo? E barracos. Barracos são pequenas casas construídas em favelas, sem permissão e em lugares perigosos, em morros ao redor de grandes cidades, feitas de papelão e sucata. Então, como a Pro falou, as moradias existem diversas, e isso vai de acordo com a região ou ambiente em que vive, e também depende da necessidade do povo que o fez. Por exemplo, as pessoas que moram em barracos são pessoas que não têm condições de fazer em casa melhor. Então, esses barracos, eles são perigosos, tá certo? Mas é ao lado das pessoas, aquelas pessoas só têm aquele lugar para morar. Então, a gente tem que ser grata pelo nosso lar, pela nossa moradia, porque é através dela que nós somos protegidos de todos os perigos que existem. Não é isso? De muitos perigos, não de todos, mas de muitos perigos que existem. Então, a nossa moradia é onde acolhe a nossa família, onde nos acolhe, onde a gente passa o frio, o sol, a chuva, não é isso? Ele também nos protege dos bichinhos malvados. Então, devemos ser muito gratos a Deus pela nossa moradia. Aí a Pro colocou a atividade de história de hoje. Vocês vão escrever essa atividadezinha no caderno de vocês e vão responder, tá certo? Primeira questão. Que materiais são usados para fazer uma oca, um prédio, uma palafita? Segundo, por que as pessoas moram em casas tão diferentes? Terceiro, qual é a principal função da moradia? Quarto, escreva o nome de 2 profissionais responsáveis pela construção da moradia. 5, leia o significado da palavra moradia e responda. Tá? Quantos cômodos tem sua casa? Então, responda essa atividade e mande para a Pro no WhatsApp ou no e-mail, tá certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Só foi uma revisão de todos os assuntos que a gente trabalhou, para que vocês fiquem bem espertos, tá certo? Beijinhos da Pro Sandy, fica com Deus, tchau, tchau!